Shalom a todos, que Deus de Cristo Jesus continue abençoando poderosamente aos amados irmãos. ZYC Rádio Web, transmitido através da programação Atalaia de Cristo com o pastor Tiago Salomão. Está chegando aí através das ondas sonoras da web rádio nos seus receptores. Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Edivaldo Bonfim. Estou trazendo do trono de Deus uma palavra para a edificação das nossas vidas. Queridos e amados irmãos do Deus de Israel, como sempre tem me confiabilizado uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com vós outros todos. Aleluia. A palavra do Eterno se encontra no livro de Números, seu capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Aleluia. O Senhor me confiabilizou um texto para essa palavra, um tema, e subordinado a este tema, eu quero ministrar a inerrante palavra de Deus. E o tema o qual o Senhor me dera foi este: saindo da promessa para viver desejos. Aleluia. Oh, glória. Declara a palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Pará, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens, cabeça da casa de Israel. Versículo de número 21. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, que estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram o ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma viga, como também romãs de figo. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, a Cádiz, e foram formando e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. E o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muitos e grandes. E também ali viemos os filhos de Enaque. Aleluia. Versículo 29. Os amalequitas subiram da terra do sul
e os heteus, jebuseus, amorreus habitaram na montanha, e os cananeus habitam o pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Queridos e amados irmãos, Deus, ele chama Moisés e faz uma promessa a Moisés. Deus promete a Moisés dar uma terra, até uma terra por herança, terra que manasse leite e mel. O interessante é que Deus, quando ele chama Moisés, ele faz essa promessa. Deus, ele não vai mostrar dificuldade. Deus não vai mostrar a Moisés que vai ter luta pelo caminho. Deus não vai mostrar para Moisés que vai ter tempestade, que ele vai estar em um deserto, que vai ter escassez. Deus simplesmente ele chama Moisés e faz uma promessa. É uma terra que manasse leite e manasse mel. Amados e queridos irmãos, aos tempos passados, o povo de Israel vivia de dois trabalhos, a saber, a agricultura e a pecuária. Essa é a fonte de renda que o povo de Israel tinha. Então Deus, ele vai fazer uma promessa a Moisés, que esta terra a qual ele iria, essa terra que seria dada por possessão aos filhos de Israel, é uma terra que vasta, uma terra onde tinha bonança, uma terra onde eles poderiam ter os seus bens, gados no campo, né? E também a terra verdejante, belos pastos. Mas só que Deus não vai dizer a Moisés que no meio do caminho ele vai encontrar grandes dificuldades. No meio do caminho vai ter deserto. Por quê, irmãos? Porque o sonho de Deus nas nossas vidas, os projetos de Deus, os planos de Deus nas nossas vidas, tem deserto, tem vale, tem dificuldade, tem luta. Então, viver os sonhos de Deus é muito difícil. Haja vista que aqui eu vou aprender uma lição. Deus chama Moisés, faz uma promessa e manda Moisés enumerar cabeças do povo de Israel. E são homens que arrancavam de espada, são homens de guerra, homens que tinham passado pelejas junto com Moisés, homens que estavam ali vendo toda a trajetória e as dificuldades que Moisés tinha enfrentado. Mas chega um determinado momento, quando está perto de receber a herança de Deus, agora muitos se retrocedem. A palavra de Deus declara que aqueles homens que é por cabeça, a qual Moisés enviara a espiar a terra de Canaã, eles vão olhar para a dificuldade, eles vão olhar para a luta. Este mesmo povo, ele vai trazer da terra de Canaã, e ele vai trazer uma fruta, a uva, que precisou 2 homens carregar essa fruta. Esse cacho de uva precisou de 2 homens para carregar. E eles deram o nome como Vale de Escol. Escol no hebraico quer dizer alegria. Então eles se alegraram porque estava trazendo daquela terra, aleluia, nos seus ombros a alegria, oh glória. Mas entenda uma coisa, esses mesmos homens, você chegar diante de Moisés, diante de toda a congregação e mostrar só dificuldade, mostrar sua luta, mostrar que eles viram gigantes, pessoas poderosas. Então se levanta aqui, a Bíblia fala que Caleb, ele se levanta e se opõe contra a opinião daqueles que também estavam junto com ele, que trouxeram a
a fruta para mostrar a Moisés que verdadeiramente a terra era produtiva. Mas só que eles não vão olhar para aquilo que Deus deu. Eles não vão olhar para a promessa. Eles estão olhando para a luta, para a dificuldade. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar que muitos estão desistindo da promessa de Deus para viver os seus desejos. Aqueles homens que foram escolhidos, aqueles homens de guerra, os cabeças que foram escolhidos para vigiar a terra, eles vieram com a parte da promessa, ou seja, vieram com alegria e trazer o cacho de uva, mostrar para o seu líder, para Moisés, que verdadeiramente o que Deus falou se cumprirá, mas porém eles não querem viver a promessa, eles querem viver o desejo do coração deles. E é aqui que eu começo a compreender que nos dias de hoje é a mesma coisa. Muitos estão deixando de viver a promessa de Deus por conta da dificuldade, porque se levanta o gigante. E durante a caminhada daquele povo, nós vamos encontrar pessoas que vai olhar para você e vai dizer: não, você não vai conseguir. Você não vai alcançar este sonho, você não vai alcançar essa promessa, porque é difícil. Muitas das vezes as pessoas se preocupam mais em estar bem empregado, em ter sua casa toda adornada, estar na melhor faculdade, mas esquece da promessa de Deus. Deus nos prometeu vida eterna, vida com abundância, salvação. E nos dias de hoje que nós vemos pessoas buscando mais os prazeres, os deleites da carne, estão esquecendo da promessa de Deus. A promessa de Deus não foi carro importado, a promessa de Deus não foi uma casa estucada, a promessa de Deus não foi faculdade, a promessa de... Jesus, a promessa de Deus não foi uma vida de bel prazer. Deus, ele fez uma promessa, vida eterna. O que é que nós vemos hoje? A igreja do Cordeiro buscando o seu bel prazer, buscando o status. Deus, quando ele faz a promessa a Moisés, ele vai falar, ele vai dizer: envia homem a espiar a terra de Canaã, que eu hei de dar. Deus está dando salvação. Deus não fez promessa. Deus não fez promessa de carro importado, não. Deus não fez promessa de emprego. O que Deus manda é obedecer. Ele disse: se obedecer, comerá o melhor dessa terra. Então precisamos primeiramente obedecer a Deus para que as beneficências do Senhor sobrevenham sobre as nossas vidas. E declara a palavra de Deus: diz: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí o povo de Deus, o povo de Israel, está indo em direção à promessa. E quando chega na terra de Canaã, eles veem a promessa, aonde Deus disse que é uma terra que manasse leite e mel. E por questões do povo de Israel só ter esses dois empregos, ou seja, a agricultura e a pecuária, então Deus agora vai fazer essa promessa, uma terra vasta, onde ele vai ter os gados no campo. E todos nós sabemos que a agricultura e a pecuária. O agricultor, ele prepara a terra, ele lavra a terra, ele limpa a terra, planta a semente,
Essa semente ela vai germinar e vai ter um tempo da raiz fixar na terra até o tempo de florescer. E é este tempo que o povo de Israel não quer esperar da parte do Senhor. O tempo aonde a planta ela vai ter a raiz se fixar na terra, até o tempo desta árvore florescer. Então, quando Deus ele fala que a terra é que mana leite e mel, é porque Deus está dizendo na hora que o agricultor ele vai lavrar a terra, ele vai plantar nessa terra, as plantas vão reverdecer, vai florescer, e quando floresce, as abelhas vêm, tira da néctar da flor e ali ela faz o mel. Então é este mel com abundância ao qual o Deus de Israel está falando. Então o pecuarista, o que é que ele faz? Os gados no campo, aí as vacas engordam, dessa cria vem o leite, e por isso que Deus vai dizer terra boa que mana leite e mel. Ou seja, Deus é o nosso agricultor e o nosso pecuarista. Aleluia. Só que muitos não querem viver a promessa do Senhor. Muitos estão deixando a promessa para viver os desejos. Aqui o Deus de Israel, ele vai chamar a atenção do povo através da vida de Caleb, porque muitos estavam desistindo, estavam olhando para a dificuldade, estavam olhando para a luta, estavam olhando por gigantes que estavam sobre a face da terra, mas deixou de olhar para a promessa de Deus. Quantos não estão nessa mesma dimensão? Esquecendo de olhar para a salvação, esquecendo de olhar para a vida eterna, mas está olhando para os seus próprios desejos, seus próprios sonhos, seus próprios projetos, as suas próprias inquisições. Caleb ele vai animar o povo. Caleb vai dizer, olha, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, vamos ter ânimo e vamos possuir herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Queridos amados irmãos, tem pessoas que estão junto conosco na caminhada e que vai nos induzir a voltarmos, a desistirmos, vai nos induzir a fracassarmos. E quando o povo de Israel ele se apresenta a Moisés, os cabeças, ele vai se apresentar a Moisés e dizer que a terra tem gigante, isso já demonstra fracasso. Eu quero abrir um parêntese para dizer que quando a igreja do Cordeiro ela olha para a dificuldade, ela apresenta a dificuldade, isso já é um fracasso. Porque Deus sabia de tudo isso que iria acontecer na caminhada de Moisés. Agora observe que Josué passou junto com Moisés todo esse processo, mas Josué e Caleb eles permaneceram fiéis. Eles não desistiram da promessa de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que se alinhar àqueles que você vai chegar àqueles que vai te levar você a conquistar as promessas. Você vai chegar àqueles que vai te ajudar você na caminhada a se fortalecer em busca daquilo o qual Deus de Israel lhe prometera. Porque tem pessoas que estão conosco na trajetória, mas além de ser um fracassado, ainda leva você também a fracassar.
além de ser um desanimado, ele leva você também a se desanimar. Aleluia. Versículo de número 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aqueles povos, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinha espiado perante o filho de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como um gafanhoto, e assim também eram aos seus olhos. O povo teve uma visão de que os gigantes que estavam ali eram devoradores, era povo vil, era homem sanguinário. Então eles recuaram, foram atemorizados pelo medo. Quantos não estão atemorizados pelo deserto que está enfrentando? Quantos não estão atemorizados pelas lutas, pelas dificuldades, pelos vales que estão atravessando? Só que é uma promessa da parte de Deus. Em meio a tudo isso, Deus, ele não vai recuar naquilo que ele prometera. A diferença é, em vez de buscarmos com avidez, em vez de buscarmos aquilo que Deus ele tem nos prometido, muitos se tornam temerários diante da promessa de Deus. Muitos se tornam temerários diante do deserto, melhor dizendo, diante da escassez, diante do vale. Mas a promessa que Deus fez, ele fez a um povo que estava atravessando um deserto. Haja vista que esse povo foi o povo que caminhou com Moisés. Foi o povo que viu, uma parte desse povo que viu o mar se abrir. Mas analise aqui comigo, irmãos. Quando vem a promessa, Deus ele permite a promessa vir, a promessa vem, se estabelece no coração e esperamos a promessa. Só que também vem a caminhada, ou seja, vem a busca pela promessa, vem a conquista. Só que no meio da trajetória para conquistar a promessa, vem os vendavais, vem deserto, e no meio de nós há muitos covardes. A Bíblia fala que o povo de Israel, eles agora levantou entre eles mesmos um homem que viesse governar eles e voltar por Egito. Eles queriam uma pessoa que, por cabeça, que governasse todo aquele povo que foi, espiou a terra, aquele que sentaram e ouviram as aclamações dos que observaram a terra e que olhou para a dificuldade, que olhou para a luta. E eles disseram: levantemos entre nós um homem para que nos governe. Eles queriam um líder que ajudasse eles a voltar para o Egito. Só que Deus ele permite o povo adentrar na terra de Canaã. Eles vão chegar na terra de Canaã e vai trazer um cacho de uva. Ele vai dar um nome a este lugar: Vale de Escol. Escol quer dizer alegria. Então, automaticamente eles estavam alegres por conquistar.
Mas alguém que está na liderança vai voltar e vai amedrontar o povo. Alguém que está na frente da peleja vai voltar e vai dizer: não, lá tem gigante, vamos voltar. E nos dias de hoje não é diferente. Aleluia. Tem cabeças que fazem o povo se amedrontar. E quando se fala em cabeça, está se falando também daquelas pessoas que saem por evangelismo e porque vê que nas ruas tem dificuldade, porque vê que nas ruas tem um pavor da noite, então já começa a retroceder, já começa a recuar. O que é que Deus está falando conosco? Ele fez uma promessa, Ele mandou espiar a terra. É boa, é agradável, sem dificuldade. Deus nos fez uma promessa de vida eterna, vida e vida com abundância. Deus nos fez uma promessa de um dia estar com Ele sentado em glória. Mas nessa nossa trajetória vai haver levante, vai haver calúnia. Nessa nossa trajetória vamos passar na escassez, vamos passar no vale, vai vir grandes temporais, vai vir grandes batalhas e batalhas terríveis. Mas o que Deus está falando é: a morada eterna é boa. Vamos lutar para prevalecermos, vamos confiar. O que Deus está falando é que não devemos recuar, não é momento de recuar. Aleluia. É momento de prosseguir. Quando eu olho para a palavra de Deus e vejo nesses versículos a qual acabamos de meditar, Deus ele faz uma promessa, e o que me chama a atenção é que Deus, ele diz assim: uma terra envia homens que espia a terra. Aqui eu aprendo a lição. Homens de oração, homens de busca, homens de jejum, homens submissos. Só que ele diz: a terra que eu hei de dar. Então quem vai dar essa terra é Deus. A promessa está firmada. Só que nós precisamos olhar para a promessa. Nós precisamos olhar para que o Deus de Israel, Ele preparou para cada um de nós. Mas muitas das vezes olhamos para a dificuldade, olhamos para as lutas, e muitos estão deixando a promessa para viver seus desejos naturais. Aleluia. Esquece a promessa para viver a vida cotidiana. Esquece a promessa para viver desejos de uma vida cheia de status, cheia de aplausos, cheia de tapinha nos ombros, cheia de holofote. A vida, os nomes nos cartazes da fama, uma vida de ser bem sucedido perante a sociedade, e esquece da promessa ao qual o Deus de Israel fizera. Por isso muitos estão desistindo da caminhada. Olha o tempo que estamos vivendo nos dias de hoje. Tempo de angústia, tempo de dor, é o tempo de chorar. Mas o que é que nós vemos? Ouvimos pessoas apregoar a palavra de Deus, dizer: olha, Deus está abrindo porta de emprego, Deus está dando carro, Deus está dando faculdade, Deus está dando mansão,
Irmãos, é o tempo de Deus em nossa vida, é tempo da igreja buscar a promessa. Estamos errando o alvo. Estamos saindo da direção em qual vai levar a igreja para a terra de Canaã. Estamos saindo da dimensão a qual Deus nos proporcionou, o caminho ao qual Deus nos colocou para chegarmos a essa terra. Um caminho de dificuldade, sim. Um caminho de luta, sim. Caminho de provação, sim. Tem deserto, sim. Tem escassez, amém. Tem vale, amém também. Mas em cima disso tudo há uma promessa de Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. E chegou o tempo da igreja chorar, voltar a suplicar, voltar a buscar a face do Senhor. Chegou o tempo da igreja vestir pano de saco de novo. Chegou o tempo da igreja se humilhar. Aleluia. Haja vista que nós vimos aí campanhas e mais campanhas para Deus abrir porta. São essas as campanhas que são feitas. Mas precisamos fazer uma campanha de oração para entrarmos no reino da glória. Voltar a sentir o desejo de novo. A igreja precisa voltar a sentir aquele desejo de um dia encontrar com o Senhor teu Deus. Nos dias odiernos, a igreja do Cordeiro está orando para ficar. Eu não entendo isso. Uma igreja que apregou a salvação e vida eterna, essa mesma igreja, ela está se preparando para ficar. Só que essa igreja que está se preparando para ficar, no grande dia, a igreja que está se preparando para subir, aleluia, ela vai ter um encontro com o Senhor. Mas essa igreja que está se preparando para ficar, ela vai ouvir do Eterno: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos me conheço. Há uma grande diferença naquela igreja que está buscando e confiando na promessa, do que a igreja que está buscando os seus próprios desejos. Aleluia. Aleluia. Aqui eu vejo duas igrejas. Uma igreja que está vendo a promessa, mas vai recuar por conta das dificuldades, por conta da luta. E eu vejo aqui a igreja de Caleb, o ministério de Caleb, que está vendo a luta, está vendo a dificuldade, mas está dizendo: não, nós vamos alcançar, nós vamos conseguir, nós vamos ter a promessa, nós vamos prevalecer. Xodaracandaravássia, Alambassuribicomanaia, Sérbia. O ministério de Caleb está vendo a luta, está vendo as provações, mas está dizendo: nós vamos conseguir. Caleb entendia que Deus, quem fez a promessa foi Deus, quem prometera foi Deus. Mas tem alguém do outro lado que está junto contigo na caminhada, que tem um ministério de fracasso, de derrota, ministério de desânimo, que vai querer contaminar o seu ministério, vai fermentar o seu ministério. E Deus está chamando a atenção da igreja hoje, para que viemos a estar perseverantes como ministério de Caleb, como ministério de Josué. Aleluia. Não como o ministério de Safate, aleluia, Gigal,
de Oséias, de Pauti, de Gadiel, aleluia, de Gadi, de Amiel, de Setu, de Nabi, aleluia, de Joel. Deus não está chamando você para fazer parte desse ministério. Ministérios que vê a derrota, vê a tristeza, vê a dor, vê a angústia. Deus está chamando você para andar como o ministério de Caleb, que vê tudo isso. Vê luta, vê tristeza, vê dor, vê agonia. Só não vê o fracasso, só não vê a derrota. Eles veem em meio a tudo isso que Deus chamou, que foi Deus que fez a promessa que eles vão prevalecer. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. É o ministério forte de Josué e de Caleb. Eles vê a luta, vê que a terra tem gigante, vê que os filhos de Anak estão ali, vê que Sazai está ali, vê que Amai está ali, vê que Talmai, os filhos de gigantes estão ali, homens que são apossados naquela terra. Mas eles também vê que quem fez a promessa foi Deus. Amados, queridos irmãos, fortaleça-se na fé e creia na esperança de um dia a voltar aquele entendimento de que a promessa prevalece em meio a toda circunstância. A promessa, ela prevalece. Hebreus deixa declarar a palavra do Senhor que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquelas que não se vê. Talvez você não veja a sua promessa, mas continue crendo, continue confiando no Deus que te fez a promessa. Amém? Esta foi a palavra que o Senhor confiabilizou no meu coração. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos amados irmãos. Pastor Tiago Salomão, um forte abraço. Meu amigo, Deus abençoe poderosamente o seu ministério, sua vida, o teu seio matrimonial. Que a graça de Deus seja abundante e poderosamente na sua vida. Bom dia a todos. Estamos juntos aí nesta peleja.